Você não precisa gritar para ser ouvido. O sol nunca precisou gritar para brilhar. Quanto mais amadurece, mais a pessoa entende que discutir com quem não quer entender é desperdiçar sabedoria. É jogar luz sobre a escuridão. Há batalhas em que recuar é a verdadeira vitória. O sábio se cala na hora certa para que a serenidade, o sucesso e o tempo falem por ele. Não ladre com os cães. Não debata com uma parede viva. E brilhe como uma espada que não precisa ser brandida para provar que é afiada. Não discuta com tolos. Você estará desperdiçando sua luz com a escuridão. Existe algo curioso na vida. Quanto mais amadurecemos, menos discutimos. Não porque não temos o que dizer, mas porque sabemos que dizer também não mudará nada. A vida é curta demais para ser desperdiçada em batalhas verbais inúteis. Há pessoas que, por mais que você explique, simplesmente não querem entender. Elas não buscam a verdade, apenas protegem um ego que já está despedaçado há muito tempo. Discutir com elas é como gritar contra uma parede de pedra. O som só volta em forma de cansaço. Quando você discute com um tolo, está entrando em um campo de batalha onde ele é veterano. Não discuta com um tolo. Um conto de alguém desperto. Havia um homem experiente que atravessou a vida com serenidade e sabedoria. Quando jovem também discutia, também se importava. Mas com o tempo, ele entendeu: discutir com um tolo só suja o tabuleiro e ninguém vence. Se você joga xadrez com um pombo, ele vai derrubar as peças, fazer bagunça e voar como se tivesse vencido. Ele contou que certa vez passou por uma multidão discutindo se o sol nascia no oeste. Ele sorriu e seguiu em frente. Por que o Senhor não explicou? Alguém perguntou. Porque se eles realmente quisessem saber, não estariam discutindo. Ele respondeu: nem toda pedra precisa ser recolhida para ser lançada de volta. Ninguém precisa tocar na lama para provar que ela é suja. Alguns o chamaram de covarde por não responder aos ataques, mas ele apenas caminhava em silêncio, porque sabia: ninguém recebe pagamento por discutir no mercado com quem se recusa a compreender. Certa vez, viu um velho debatendo com uma criança que insistia que tijolos podiam flutuar na água. Ele não se intrometeu. Preferiu deixar que o tempo e a realidade falassem por si. O sábio não precisa vencer todas as discussões para ser vitorioso. Confúcio disse a um tolo: se você acredita que bois podem subir em árvores, então eu também acredito. Porque há discussões que, mesmo estando certo, só trazem desgaste e nada além da perda da própria paz. Ele nunca revidava calúnias, preferia usar seu tempo para trabalhar, construir. Enquanto os outros perdiam horas em debates nas redes sociais, anos depois, só ele havia conquistado algo. Enquanto você discutia, eu estava construindo. A luz não precisa se justificar diante da escuridão. A lua continua brilhando, mesmo com os cães latindo embaixo. Ele ensinava: nunca tente ensinar um peixe a subir em árvores. Não se torne um espelho para refletir a ignorância alheia. Seja você mesmo sereno em silêncio e continue seguindo. Só os tolos jogam pedras no sol, porque não importa o que façam, ele continuará brilhando. Uma vez na corte, um ministro tolo propôs uma lei que trouxe sofrimento ao povo. Quando foi criticado, gritou: já decidi. Quem ousa dizer que estou errado? O rei o demitiu e disse: manter um tolo ao lado é como carregar uma pedra no sapato. Quanto mais se anda, mais dói. Um jovem certa vez foi ridicularizado pela vila ao lançar um novo produto. Ele não respondeu apenas, seguiu trabalhando. Um ano depois tornou-se um sucesso. Os mesmos que zombaram continuavam latindo para o brilho dos outros. A lua nunca virou para responder ao latido dos cães. Ele também contou que já se sujou ao tentar separar dois briguentos no mercado. Um transeunte disse: o senhor poderia ter ido embora limpo, mas escolheu ficar, e a lama o sujou. E por fim, ele contou sobre um velho professor insultado por um estranho na rua. O que o senhor ensina é inútil. O mestre sorriu: se eu te dou uma joia e você não aceita a quem ela pertence, ao senhor é claro, então os insultos que você me dá, se eu não os aceito,
ainda pertencem a você. O mestre sorriu. Se eu lhe der uma joia, e você não a aceitar a quem ela pertence, ao Senhor é claro, então as ofensas que você me dirige, eu não as aceito. Portanto, ainda são suas. Uma lição valiosa. Os sábios usam o tempo para seguir em frente. Os tolos o desperdiçam andando em círculos. A ofensa só tem poder quando você a aceita. Nunca discuta com um tolo. Você será arrastado para baixo e perderá num jogo que nunca valeu a pena. O sábio age, o tolo grita. O homem experiente contou que ao longo dos anos observando a vida percebeu pessoas bem-sucedidas. Raramente discutem. Elas não têm tempo para debates inúteis. Estão ocupadas construindo resultados. O tolo discute com palavras. O sábio responde com ações. Certa vez alguém lhe perguntou como distinguir entre um sábio e um tolo. Numa discussão, ele respondeu: simples. O sábio cria resultados em silêncio. O tolo faz de tudo para que o ego dele fale mais alto. O resultado é a voz final da sabedoria. Não precisa gritar nem argumentar demais. Basta existir claro e incontestável. O sol não precisa gritar para provar que brilha. Ele apenas continua nascendo todos os dias. E então ele enfatizou algo essencial. Não troque sua paz pelo barulho de quem não quer entender. Silencie, siga em frente e deixe o tempo falar. Essa é a força do verdadeiro sábio. Não se pode plantar em rocha, nem acordar quem finge dormir. Numa vila, um sábio viu dois homens discutindo no mercado. Um insistia que o sol nascia no oeste, o outro tentava explicar. O sábio riu e disse: por que desperdiçar palavras? Deixe-o viver com sua crença, e você viva com a verdade. Ele lembrou de um jovem professor que todos os dias tentava com paciência ensinar um aluno preguiçoso. Nada mudava. Um dia ele desistiu. O senhor não vai mais ensinar? Perguntou o garoto. Você pode acordar alguém que está dormindo, mas não pode despertar quem finge estar dormindo, respondeu o mestre. Você não pode semear em um solo que se recusa a germinar. Assim como não pode forçar alguém obstinado a enxergar a luz quando ele insiste em manter os olhos fechados. Quando acabam os argumentos, começam os insultos. Um renomado estudioso foi insultado em público. Você é um idiota. Ele apenas sorriu. Se alguém lhe dá um presente e você não o aceita, ele ainda pertence a quem ofereceu. Da mesma forma, os insultos que você me lança, eu não os aceito. Então ainda são seus. O desprezo não pode te ferir se você não o acolher. Quando a razão perde a emoção, assume. E os fracos de mente, ao não conseguirem vencer com argumentos, partem para o ataque pessoal. Mas o sábio sabe, ninguém vence em uma batalha onde a baixeza é a arma principal. Escolha a paz, não a reação. O homem encerrou sua história com um leve sorriso. O sábio segue em frente, o tolo continua parado, discutindo. Há debates em que mesmo vencendo você sente que perdeu, pois trocou sua paz por um ruído, um aceno vazio de alguém que nunca soube escutar. Discutir com quem não quer entender é como despejar água em um copo já cheio. Ela só transborda, mas não permanece. Conclusão valiosa. Não grite com quem não ouve. Não explique para quem não quer entender. Viva com intensidade e em silêncio, como o sol. Quando o sábio silencia. Um conto. Entre o ruído, um velho caminhava pelos cruzamentos da vida em sua juventude. Foi impetuoso. Usou palavras como armas, mas agora ele apenas observava e sorria, pois compreendeu. O sábio silencia, o tolo grita. Ele costumava ensinar seus alunos enchendo um copo d'água até transbordar. Mestre está derramando. Assim, a mente cheia de preconceitos. Nenhuma palavra faz sentido nela. Não discuta com quem não quer compreender. Um jovem lutador foi desafiado por um bêbado na feira. O homem gritava, provocava, batia na mesa. O rapaz apenas sorriu e se afastou. Por que não deu uma lição nele? Perguntaram os amigos.
Se um louco joga uma pedra em mim, eu preciso devolvê-la, respondeu. O tolo debate para vencer. O sábio debate para compreender. O tempo pertence a quem sabe silenciar. Um empresário de sucesso foi atacado nas redes sociais. Os amigos sugeriram que ele respondesse. Ele apenas balançou a cabeça. Se eu parar para discutir com cada anônimo quando terei tempo para prosperar, cada minuto gasto em discussão é um minuto perdido de si mesmo. O tempo é ouro. Não o jogue a quem não sabe valorizá-lo. O barulho não traz razão. Um homem caminhava por uma multidão que discutia sobre algo trivial. Gritos, batidas de cadeiras, vozes elevadas. Ele não disse nada. Alguém ao lado perguntou: por que o Senhor não intervém? Eles claramente estão errados. Ele respondeu: visto de longe, ninguém sabe quem está certo. Só veem duas pessoas discutindo. Quando uma pomba discute com um corvo, ninguém chama pelo nome das aves. Só se ouve o barulho. O forte não precisa gritar. Numa vila, um jovem alardeava que era o melhor de todos. Todos ouviam todos, balançavam a cabeça. Um dia ele desafiou um velho mestre de artes marciais e perdeu. Não porque o velho fosse mais forte, mas porque era mais silencioso e mais preparado. Um tapa não te faz melhor, mas ações sim. O forte prova com atitudes. O fraco tenta dominar com palavras. A armadilha da raiva. Um ministro honrado foi insultado por um grosseiro no meio do mercado. Ele não respondeu, apenas se afastou. Alguém perguntou por que ele não reagiu. Ele contou: se um maluco desafiar você a pular na lama para brigar, você faria isso. Discutir com um tolo pode te rebaixar, e você pode acabar perdendo no terreno em que ele é mestre a grosseria. Lições de alguém desperto. A verdade não precisa de barulho para existir. A vitória às vezes está no silêncio. Você não precisa vencer todas as discussões para ser vencedor. Não deixe a raiva te empurrar para a armadilha que eles já prepararam. Para quem não quer entender palavras, são como água caindo em folhas de lótus. O silêncio do sábio, quando a lua não se vira. Um velho cabelos brancos como a neve, sábio como o pinheiro na montanha. Caminhou por muitas estações de discussões. Já viu muitos gritarem achando que volume era sinônimo de razão. Mas ele apenas sorria, pois compreendeu algo simples. Quanto mais você discute com um tolo mais parecido com ele, você se torna o copo cheio de água suja. Certa vez, enquanto ensinava seus alunos, um homem irrompeu na sala, rosto vermelho, gritando: tudo o que o Senhor ensina é besteira. O velho mestre continuou falando como se o barulho fosse apenas vento. O homem gritou mais alto: por que o Senhor não responde? Está com medo? O mestre apenas sorriu calmo. Porque não se conversa com um copo já cheio de água suja. A turma ficou em silêncio. Eles aprenderam a primeira lição. Silenciar não é perder, é recusar-se a ser arrastado para baixo. O filósofo no mercado. Num mercado barulhento, dois homens discutiam ferozmente. Um gritava: eu estou certo, você está errado. O outro respondia com igual grosseria: você é que é o idiota. Nesse momento, um filósofo passava. Ele olhou, balançou a cabeça e disse: visto de longe só se vê dois tolos discutindo. Os dois ficaram em silêncio. E então perceberam: cada palavra que diziam não os elevava, apenas os tornava iguais. Sabedoria é saber recuar no momento certo, não insistir em estar certo o tempo todo. Ninguém recebe compensa por vencer uma discussão sem sentido. Falando com a parede. Certa vez o professor perguntou à classe: se vocês falarem com uma parede, ela vai entender? A turma respondeu em coro, entre risos: não, professor. O mestre assentiu: então não discutam com pessoas teimosas. É como conversar com uma parede. O teimoso não escuta. Ele só espera a vez de falar. Mesmo que você fale com o coração, ele só ouve com os próprios preconceitos. A lua não vira. Aquele velho senhor que se tornara um comerciante respeitado enfrentava críticas no caminho. Num dia movimentado na feira,
Um homem o insultou no meio da praça. Esse velho é um trapaceiro. As pessoas olharam esperando uma reação, mas o velho apenas sorriu e seguiu andando. Por que não respondeu nenhuma palavra? Perguntaram. Ele respondeu com serenidade: um cachorro pode latir para a lua, mas a lua não precisa virar para responder. Síntese de alguém desperto. Você não precisa gritar para provar que é inteligente. Deixe o silêncio falar por você. Não grite com quem não ouve. Não discuta com tolos. Deixe que suas ações, seu caráter e o tempo sejam a resposta. A lua continua a brilhar, apesar de todos os latidos abaixo dela. A sabedoria do silêncio. A resposta do sábio. Numa vila nas montanhas onde se acreditava que falar alto era sinal de razão, havia um espadachim famoso por nunca ter perdido uma luta. Numa noite, enquanto tomava chá numa taverna, um bêbado entrou, bateu na mesa e gritou: "Está com medo de mim? Tem coragem de lutar?" Todos olharam. O espadachim apenas pousou a xícara, sorriu com calma e respondeu: "Quando um tigre passa por um cachorro, ele não precisa rugir para provar quem é", e continuou tomando seu chá como se nada tivesse acontecido. A sabedoria não está em vencer ou perder, mas em saber quando parar. Quem é o mais tolo? Um velho conselheiro caminhava por uma rua quando viu dois homens gritando um com o outro. "Você é burro." "Não. Você é o idiota." Ele parou, suspirou e disse: "De longe só parecem dois tolos brigando. A inteligência não se mede no grito. O sábio segue em paz." O jogo de xadrez com o pombo. Um sábio foi convidado para um debate, mas o outro interrompia sem parar, distorcia palavras e provocava. O sábio se levantou, uniu as mãos em saudação e foi embora. Alguém perguntou: "Por que o senhor desistiu?" "O senhor estava ganhando." O sábio sorriu: "Eu não jogo xadrez com pombos. Mesmo que eu ganhe, eles bagunçam o tabuleiro e voam como se fossem os vencedores. Discutir com quem não sabe ouvir só desgasta sua própria paz." Quando faltam razões, vêm as ofensas. Certa vez um estudioso participou de um debate, quando seus argumentos colocaram o outro contra a parede. O adversário passou a insultá-lo: "Você é só um fanfarrão idiota." O estudioso apenas sorriu. Quando alguém fica sem argumentos, começa a gritar. Quando não tem mais o que dizer, começa a insultar. Não preciso discutir com quem já admitiu a derrota pelo próprio comportamento. O leão não ruge para cada cachorro. Um comerciante foi caluniado no mercado. As pessoas murmuravam, inventavam histórias, apontavam o dedo. Mas ele seguiu com calma, sem dizer uma palavra. Um jovem curioso perguntou: "Por que o senhor não respondeu?" "Estão difamando o senhor." Ele sorriu: "O leão não precisa rugir para cada cachorro que late na estrada. O silêncio não é fraqueza, é uma forma de força, sabedoria destilada. Nem todo desafio merece uma resposta. A vitória não está nas palavras, mas na paz que você mantém. Quem perde a razão grita, quem a tem apenas sorri. Você não precisa se defender. Quando está firme, a verdade brilha por si só. Você não pode acordar quem finge dormir." O professor perguntou: "Você pode acordar alguém que está dormindo?" "Sim, senhor", respondeu um aluno. "E se essa pessoa estiver fingindo que dorme?" A turma silenciou e entendeu. Você só pode despertar quem quer acordar, quem escolhe viver na ignorância. Deixe que permaneça. Conclusão: o sábio não debate para estar certo, ele vive em verdade. Seja silencioso como a lua, pois os gritos mais altos são muitas vezes os mais vazios. Discutir com tolos é entregar sua espada a quem não sabe usá-la e ser ferido com palavras sem sentido. Caminhe em frente e deixe-os para trás com seus próprios egos. Nem toda palavra merece resposta. Parte 6. Conheci muitos que falavam muito e sabiam pouco, mas o que mais me cansava não era o que diziam, era o uso da palavra como arma para inflar um ego frágil. Aprendi: você não pode ajudar quem não quer mudar. Um velho me perguntou: e se você perceber que está no caminho errado, o que faz? Respondi: eu volto. Ele assentiu: o inteligente faz isso. O tolo continua andando
e convence a si mesmo de que o caminho errado é o certo. O tolo não teme errar. Ele teme admitir que errou. Aquele que pensa saber tudo já deixou de aprender, enquanto o sábio sempre sente que ainda lhe falta. Conheci um aluno que se gabava de já ter aprendido o suficiente. Seu mestre, ao vê-lo, começou a servir chá em sua xícara e continuou servindo até que transbordasse. O aluno, assustado, exclamou: "Mestre, está derramando." O mestre sorriu. Sua mente é igual. Se já está cheia, como poderá receber algo novo? Apenas quem tem o coração vazio pode aprender algo mais. Quem está cheio de arrogância não absorve nada. Discutir com um tolo mesmo vencendo ainda assim te suja. Um dia alguém insultou meu mestre no meio da praça. Ele apenas sorriu. Quando o agressor foi embora, perguntei: "O senhor não ficou com raiva?" Ele respondeu: "Se alguém jogar lama em você mesmo que desvie ou revide, ainda assim se sujará. A melhor forma é nunca se aproximar da lama. O sábio escolhe suas batalhas. O tolo discute com todos." Vi 2 lutadores. Um recusou o combate, o outro gritou: "Está com medo de mim?" O primeiro apenas sorriu: "Não. Eu só não desperdiço minha força com quem não merece." Nem toda batalha precisa de uma espada. Há confrontos que devem ser deixados para trás quando as pessoas não querem a verdade, só querem vencer. Um professor perguntou: "Se você desenha um boi azul e alguém insiste que é um cavalo, você discute?" O aluno respondeu: "Não, porque essa pessoa não quer saber a verdade." Há quem discute, não para entender, mas para vencer. Para esse certo e errado, não importam só, importa ganhar. Alguns discutem apenas para te deixar com raiva. Certa vez fui xingado na cara idiota. Não respondi. Alguém ao lado perguntou por quê. Perguntei: "Se alguém te dá um presente e você não aceita a quem ele pertence, a quem deu?" Responderam: "Então, os insultos ainda são deles, não meus. Você não é uma lixeira. Não aceite o lixo que os outros jogam." O inteligente não precisa gritar. Ele sabe quando calar. E então entendi uma lição profunda. Nem toda palavra merece resposta. Nem toda discussão vale sua energia. E quem grita mais alto raramente está com a razão. A diferença mais clara entre o sábio e o tolo é que um escolhe o silêncio e segue em frente, enquanto o outro permanece parado, gritando para as costas de quem já foi embora. Há pessoas que quanto mais você tenta explicar, mais elas gritam. Não escutam, só esperam sua pausa para repetir o que já decidiram. Perguntei a um homem sábio: "Como identificar um tolo?" Ele respondeu: "Aquele que fala sem pensar. Aquele que sempre quer estar certo mesmo sem se importar com a verdade." Você não pode lutar contra a escuridão com os punhos. Um monge me perguntou: "Você consegue agarrar a escuridão com as mãos?" Não respondi. Ele sorriu: "Então não tente convencer quem não quer entender. Você está lutando contra a escuridão." Discutir com um tolo é usar sabedoria em um jogo sem propósito. Eles não buscam a verdade, só querem vencer. Presenciei um debate. Um apresentava provas, argumentos, lógica. O outro apenas gritava: "Você está errado", sem pensar, sem ouvir, apenas atacando. Um homem caminhava ao meu lado e perguntou: "Por que você não respondeu?" Respondi: "Se um cachorro late para você, precisa latir de volta. A sabedoria é um patrimônio, não a desperdice com o que não tem valor." Certa vez me perguntaram: "Como alcançar o sucesso?" Um sábio colocou uma ampulheta diante de mim e disse: "Cada grão de areia é um momento da sua vida. Você vai usá-los para criar valor ou desperdiçá-los discutindo com quem não merece. A sabedoria não foi feita para ser derramada em discussões vazias." O silêncio não é fraqueza, é recusar-se a jogar. Um monge foi insultado. Ele apenas se afastou em silêncio. Alguém perguntou: "Por que não reagiu?" Ele respondeu: "Se alguém me convida para um banquete venenoso, tenho o direito de não comer." Nem toda palavra merece resposta. Nem todo mundo merece uma explicação. Certa vez alguém insistiu que meu boi era um cavalo. Eu não discuti. Perguntaram-me por quê. Respondi:
Posso gastar um dia inteiro provando isso, ou posso trabalhar e ignorá-lo. No fim, o boi ainda será um boi, mesmo que o tolo diga o contrário. A maior vitória é aquela batalha que você decide não começar. Antes de debater, sempre me pergunto: essa pessoa está buscando a verdade ou apenas quer vencer? Se for a primeira, eu escuto. Se for a segunda, sorrio o caminho e deixo que gritem para o vazio. Uma espada afiada não precisa provar seu valor cortando o vento. Conclusão: o sábio segue adiante. O tolo continua parado, brigando com sua própria sombra. O silêncio é a resposta de quem conhece seu valor. Você não perde por calar, apenas recusa jogar um jogo sem sentido. Quando o tolo grita, caminhe, pois o sol nunca precisou gritar para brilhar. Certa vez discuti com um cego, não porque seus olhos não viam, mas porque sua mente se recusava a enxergar. Um mestre perguntou ao discípulo: se você debate com um cego que diz que o sol não existe, o que faz? Tento explicar para que ele entenda. O mestre sorriu: mas você consegue fazê-lo enxergar. Não desperdice razão com quem se recusa a abrir os olhos. Quanto mais você discute, mais eles acham que têm razão. Alguns só precisam de sua resposta para se sentirem importantes, não porque estão certos, mas porque você lhes deu atenção. E o pior é que você acaba valorizando o que não vale nada. Às vezes, a melhor forma de mostrar que alguém está errado é ignorá-lo. Silenciar não é medo, é proteger sua sabedoria. Um filósofo foi insultado na rua. Não respondeu, apenas seguiu. Um amigo perguntou: por que não reagiu? O filósofo sorriu. Se alguém te dá um presente e você não aceita, ainda é dele. O tolo nunca se olha no espelho, só aponta a sujeira dos outros. Vi um velho ser criticado por seu telhado envelhecido. Ele apenas perguntou: sua casa é perfeita. O sábio se conserta antes de criticar. O tolo faz o oposto. A sabedoria não precisa gritar para existir. Um mestre de artes marciais corrigiu seu aluno. O jovem retrucou: eu acho que está bom assim. O mestre nada disse. Dias depois, o aluno se machucou exatamente como o mestre havia alertado. Conselhos só têm valor para quem está disposto a recebê-los. Não deixe as palavras de um tolo te abalar. Boatos costumam se espalhar mais rápido do que a verdade. Um dia correram até Sócrates: mestre, você sabia que estão falando mal do Senhor? Ele perguntou: é verdade, não sabemos, é útil. Não, Sócrates sorriu. Então não preciso ouvir. Você não pode aprender se está cheio de preconceitos. Um aluno perguntou ao mestre como aprender mais. O mestre encheu sua xícara de chá até transbordar. O aluno se assustou. Mestre, está derramando. O mestre assentiu. Se sua mente está cheia de julgamentos, não há espaço para o novo. O sábio resolve, o tolo culpa. Dois homens se perderam na floresta. Um se sentou reclamando: está escuro. Estou cansado. Não vejo saída. O outro ficou em silêncio e encontrou o caminho. Enquanto o primeiro ainda chorava, o segundo já havia chegado ao vilarejo. A sabedoria está na ação, não na lamentação. O sábio perdoa, o tolo guarda rancor. O sábio, mesmo ofendido, continua seu caminho. O tolo carrega o ódio, buscando vingança. E com ele carrega tristeza por toda a jornada. Deixar o rancor é libertar a si mesmo. Conclusão: não deixe que sua sabedoria seja queimada em discussões inúteis. Discutir com tolos é jogar sua mente na lama. O sábio segue adiante. O tolo fica parado gritando com sua própria sombra. Deixe que o sucesso, a dignidade e a calma sejam sua resposta. Certa vez encontrei alguém que acreditava que a Terra era plana. Mostrei fotos de satélite. Ele balançou a cabeça. Isso é tudo armação. Percebi então, algumas pessoas não querem provas. Só querem manter suas crenças, mesmo que erradas. Não perca tempo debatendo. Deixe o tempo e a realidade ensinarem melhor do que qualquer argumento. As palavras podem curar ou ferir. Um pai disse ao filho: cada vez que disser algo cruel, pregue um prego na cerca. Logo a cerca estava cheia. O pai pediu que tirasse os pregos. O garoto obedeceu, mas a cerca ficou cheia de buracos. O pai explicou: assim são as palavras.
Você pode pedir perdão, mas a ferida permanece. O verdadeiro sábio é humilde. Conheci um homem que se achava um gênio. Se gabou diante de um mestre. O mestre perguntou: Você conhece o canto de todos os pássaros no céu? Não. E sabe de onde vêm todas as pedras sob seus pés? Também não. O mestre sorriu. Quando você entende que nada sabe, é quando começa a realmente aprender. Você se torna como aqueles com quem anda. Uma jovem águia cresceu no galinheiro, ciscava no chão, caminhava como uma galinha, até que um dia viu uma águia voando alto e entendeu: nasci para voar, não para ciscar a terra. Ouvir é sinal de sabedoria. Falar muito nem sempre é saber muito. Um aluno perguntou a Lao Tzu: Como me torno sábio? Lao Tzu sorriu: Fale menos e ouça mais. Fique calmo. A raiva é uma faca de dois gumes. Um famoso lutador sempre permanecia calmo mesmo insultado. Quando lhe perguntaram por que, ele respondeu: Se eu deixar a raiva me dominar, já perdi. Mesmo antes da luta começar, o tolo acha que é o centro do universo. Um jovem se vangloriava de ser o melhor da vila. O mestre apontou para o sol e perguntou: Você pode fazê-lo parar de brilhar? O jovem ficou em silêncio. Quanto mais você sabe, mais percebe que é apenas um ponto de luz num céu imenso. Conclusão: o sábio caminha em silêncio para que a verdade fale por si. Nem toda palavra precisa de resposta. Nem todo argumento vem para entender muitos. Só querem ter razão. Às vezes, recusar o debate é o ápice da sabedoria. Então, se encontrar alguém que não quer ouvir, nem aprender, nem crescer, apenas vá embora e deixe-o com o barulho da própria ignorância. Certa vez debati com alguém que acreditava que a Terra era plana. Mesmo com provas e ciência, ele apenas balançou a cabeça. Tudo encenação. A ciência não discute, apenas observa e espera o tempo mostrar a verdade. Eu parei de discutir, sorri, porque entendi que o tempo fará melhor do que qualquer palavra minha. A palavra é uma arma. O sábio a usa para construir, o tolo para ferir. Um pai disse ao filho: Cada vez que disser algo cruel, pregue um prego na cerca. Quando tiraram os pregos, a cerca estava cheia de buracos. O pai explicou: Pedir desculpas pode remover o prego, mas o dano ainda estará lá. O verdadeiro sábio sempre sente que ainda lhes falta. O tolo acha que está acima dos outros. Um jovem que se dizia gênio procurou um mestre. Quando questionado sobre os pássaros do céu ou as pedras do chão, ficou sem palavras. O mestre então disse: Quando você perceber que nada sabe aí, começará a aprender de verdade. Você é moldado por quem está ao seu redor. Uma jovem águia foi criada entre galinhas, ciscava e caminhava como uma delas. Até que um dia olhou para o céu e viu uma águia voando e entendeu: nasci para voar, não para ciscar o chão. O tempo é o bem mais precioso. O sábio valoriza o tolo, desperdiça em discussões. Um velho à beira da morte perguntou ao filho: Você escolhe dinheiro ou tempo? O filho respondeu: Dinheiro. O pai sorriu com tristeza. Eu já tive muito dinheiro, mas o que eu mais queria era mais um pouco de tempo. Não tente ensinar peixes a subir em árvores, nem obrigar quem se tapa os olhos a enxergar. Um professor explicava algo a um aluno teimoso. O garoto o interrompia sem parar. Eu não acredito. Não quero ouvir. O mestre apontou para um peixe no aquário. Se eu falar sobre o céu para ele, ele vai entender. Nem tudo que vemos é toda a verdade. Um velho pobre foi criticado porque seu cavalo fugiu. Dias depois o cavalo voltou, com vários outros. O povo o elogiou. Ele respondeu: Quem pode dizer o que é sorte ou azar? O sábio escolhe suas batalhas. O tolo entra em todas por orgulho. Um general famoso foi insultado por um desconhecido. Os soldados esperavam reação. Ele apenas sorriu e seguiu em frente. Nem todo insulto merece sua resposta. Conclusão: você não precisa vencer toda discussão. Só precisa vencer a si mesmo. Não deixe o tolo te arrastar para o lodo, onde ele já se sente em casa. Discutir não te faz mais sábio. Silenciar na hora certa é o verdadeiro domínio.
A verdade não precisa gritar, só precisa de tempo e de uma mente disposta a escutá-la. Se encontrar alguém que não quer entender, aprender ou mudar, sorria, siga em frente e deixe-o com o espelho que ele nunca teve coragem de encarar. Presenciei dois homens discutindo sobre um pássaro. Um dizia que era andorinha, o outro pardal. Discutiram até ficarem roxos. Até que um velho passou e disse: "Vocês esqueceram de algo. No fim das contas, ainda é só um pássaro." Quando o silêncio é a maior resposta. Um estudioso foi desafiado a debater. Ele apenas sorriu e não disse nada. Alguém perguntou por quê. Ele respondeu: "Alguns ventos são tão fortes que nem precisam ser combatidos. Eles simplesmente passam." O sábio não tenta ensinar peixes a voar, nem obriga cobras a escalar. Um mestre tentava ensinar um aluno teimoso. O garoto interrompia sempre: "Não acredito nisso. Não quero ouvir." O mestre apontou para um peixe no aquário. "Se eu falar com ele sobre o céu, ele vai entender." O menino ficou em silêncio. Não desperdice sementes em pedras. Não importa o quanto você deseje que floresçam. Nem todo mundo que fala muito merece ser ouvido. O sábio aprende a escutar antes de falar. Um homem perguntou a um filósofo: "Como posso me tornar sábio?" O filósofo sorriu: "Ouça mais do que fala. E quando falar, que suas palavras valham a atenção dos outros. Às vezes, ceder é a maior vitória." Dois monges caminhavam e encontraram uma cobra no caminho. Um ficou com raiva e quis atacá-la. O outro apenas sorriu e contornou por outro lado. Nem todo caminho bloqueado precisa ser destruído. Às vezes o desvio é o caminho mais sábio. A verdade não precisa gritar, só precisa de tempo. Um homem acreditava que a Terra era plana. Mesmo vendo fotos de satélite, balançou a cabeça. Isso é uma farsa. A ciência não discute, apenas sorri. O tempo mostrará a verdade. O sábio sabe a hora de soltar o tolo, se agarra ao que não vale mais nada. Silenciar não é perder, é recusar-se a jogar um jogo sem recompensa. Seguir em frente não é fraqueza, é força para reconhecer o que não vale mais a pena. Conclusão: quando você para, não é porque não pode vencer, é porque não precisa mais disso. Um mestre disse: "Se alguém te der um presente e você não aceitar, o presente ainda é dele." E eu entendi, toda discussão é um presente. Se eu não aceito, continuo sendo eu, calmo e sábio. Achei que precisava falar mais para ser ouvido, mas aprendi que o sábio não precisa gritar. Às vezes ir embora é a verdadeira vitória. O sábio fala pouco, faz muito. Dois amigos prometeram plantar uma floresta. Um falava sem parar, o outro plantava. Um ano depois, um ainda falava, o outro já tinha uma floresta. Palavras não constroem valor, ações constroem resultados. Quando você mantém a calma, você mantém o poder. Um general foi insultado na frente dos soldados. Ele apenas sorriu e seguiu em frente. Quando perguntaram por quê, respondeu: "Se alguém me dá um presente e eu não aceito, ele ainda é dele." Aprender com os erros, não procurar culpados. Um ferreiro errou ao forjar uma espada. Ele não culpou ninguém. Simplesmente fez de novo. 5 anos depois, era o melhor da região. Seu aprendiz ainda culpava o fogo, o metal, o destino. Os maduros buscam soluções. Os imaturos procuram culpados. A simplicidade é uma forma de sabedoria. Dois viajantes foram à mesma cidade. Um reclamava do hotel, o outro apreciava o céu limpo. Um voltou cheio de alegria, o outro trouxe só irritação. A felicidade não está no que temos, mas em como enxergamos. O sábio acumula conhecimento, o tolo preconceitos. Um velho que nunca saiu da aldeia achava que o mundo acabava ali, até que o neto o levou para ver o mar. E a cidade, ele chorou. A vida inteira pensei que o mundo era do tamanho da aldeia. Eu estava errado. O sábio olha longe, o tolo só vê o agora. Um agricultor guardou grãos para plantar. Outro comeu tudo. Quando chegou a colheita, o primeiro tinha o dobro. O segundo só tinha fome. Nem todo mundo que come primeiro fica saciado.
Nem todo mundo que espera, perde. Conclusão. O sábio segue adiante. O tolo mergulha no pântano. Não tente ensinar peixes a subir em árvores, nem forçar cobras a voar. Quem não quer entender, suas palavras serão apenas vento. Use a calma como arma, o silêncio como resposta, o tempo como sua voz mais forte. Aprendi, não preciso discutir para vencer, nem rebater para estar certo, nem gritar para ser ouvido. Basta seguir e deixar que gritem com as sombras que criaram. Achei que saber muito era ser sábio. Até conhecer um mestre. Ele não usava livros, ele servia chá. Quando o chá transbordou, disse: uma xícara cheia não recebe mais. Uma mente cheia de certezas não aprende nada. O sábio sabe aprender, o tolo só quer falar. Um jovem se gabava de tudo que lia. Foi questionado: você consegue contar todas as estrelas? Não. O conhecimento é como as estrelas. Quanto mais você aprende, mais percebe o quão pequeno é. O saber é um céu imenso. O arrogante só vê o reflexo no balde. Cercado de bons você voa. Cercado de tolos, esquece que tem asas. Uma águia criada entre galinhas pensava ser uma delas, até ver outra águia voando. Você nasceu para voar alto, porque ainda vive como se ciscasse o chão. Promessas não cumpridas são apenas vento. Um rei prometeu construir uma ponte. Anos se passaram, nada foi feito. Quando morreu, o povo lembrava: foi um rei que não cumpriu o que prometeu. O tempo não volta, mas você pode parar de desperdiçá-lo agora. Um velho olhou para sua vida e lamentou: perdi tempo com o que não importava. Agora, não tenho tempo para o que realmente quero. O sonho não morre, mas quem desperdiça o tempo, perde o fôlego para persegui-lo. Conclusão final. O sábio vai longe com humildade. O tolo permanece parado com orgulho. O sábio perdoa para ficar leve. O tolo guarda ódio e se queima por dentro. O sábio parte na hora certa. O tolo fica para proteger o ego. O sábio mantém a mente aberta. O tolo só repete o que acha que sabe. Dois amigos partiram juntos. Um parava para discutir com cada cachorro que latia. O outro seguia. No fim, quem chegou ao destino foi aquele que continuou andando. ChatGPT da Noi. Nem todo mundo que te xinga merece sua resposta. Nem toda palavra vale sua atenção. Ser calmo não é ser fraco, é ser forte com sabedoria. A verdadeira inteligência não faz barulho. O sábio não fala demais, ele ouve para compreender. Ele vive para provar e silencia para não desperdiçar sua mente com o que não vale a pena. Uma espada afiada não precisa provar seu valor cortando o vento. A vida é curta demais para discutir com quem não sabe ouvir. Você pode acordar alguém que dorme, mas não pode despertar quem finge dormir. Você pode iluminar com a verdade, mas não pode forçar quem escolheu a cegueira a enxergar. O sábio não desperdiça palavras. Ele deixa que o tempo e os resultados falem por si. Uma jornada do silêncio até a lucidez. O sábio escuta. O tolo só espera sua vez de rebater. O sábio aprende. O tolo se agarra às suas certezas. O sábio se cala na hora certa. O tolo fala demais na hora errada. O sábio vai longe com humildade. O tolo fica parado na arrogância. O sábio escolhe bem as amizades. O tolo se deixa afundar por más companhias. O sábio é grato. O tolo só exige. O sábio aprende com a queda. O tolo tem tanto medo de cair que nem começa. No fim, o que você leva não é a vitória em uma discussão, mas a paz na mente, a sabedoria nas palavras e o tempo para viver uma vida que vale a pena. Você não precisa gritar para ser ouvido. Apenas caminhe e deixe o silêncio provar que você está em outro nível. Conclusão. Quando o silêncio se torna o auge da sabedoria, no fim, aquele homem experiente encerrou sua história com um olhar calmo e um sorriso leve, como a brisa de outono. Ele não precisou dizer mais nada, pois quem escutou desde o início já havia se tornado mais sábio no silêncio. Você não precisa gritar para ser ouvido.
Deixe que sua calma mostre que você está em outro patamar. Num mundo onde todos querem falar, o sábio escolhe ouvir. Num campo de batalha, onde ninguém cede, ele simplesmente se retira. Não por fraqueza, mas porque não precisa vencer um jogo vazio. A sabedoria não está em rebater na hora certa, mas em calar diante da pessoa errada. Nem todo grito traz razão, e nem todo silêncio é fraqueza. O sábio entende, o tempo é o bem mais precioso, e não se deve gastá-lo em batalhas onde o outro só quer vencer e nunca entender. Discutir com o tolo é usar sua sabedoria para acender o fogo que queima sua paz. E quando o sábio encontra alguém que se recusa a mudar, que rejeita qualquer verdade, ele apenas sorri e segue, pois não se pode acordar quem finge dormir, e não se pode iluminar quem escolhe fechar os olhos para sempre. Guarde isso, uma espada afiada não precisa ser exibida na feira. Um verdadeiro sol nunca grita para brilhar, e uma mente sábia sempre sabe quando falar e quando permanecer em silêncio. Você não precisa estar certo aos olhos de quem não quer entender. Basta estar certo em sua própria vida. Siga em frente em silêncio e deixe que a verdade, o tempo e os resultados falem por você.